Muito foram as mensagens que a gente tomou conhecimento nas redes sociais, emitida por médicos, por pessoas que passaram pelo Covid, que sofreram, que se recuperaram, outras não tiveram a mesma sorte. Eu também passei pelo Covid, a minha esposa também, e teve pneumonia dupla. Eu quero só fazer esse relato para que as pessoas façam um raciocínio, porque a medicina, na verdade, vocês sabem que a medicina não concorda com a homeopatia, com os remédios caseiros. Mas se não fosse assim, o macaco não aprendia a mascar uma folha quando toma um tiro de espingarda que fere ele. Ele vai lá e procura uma folha, masca ela e toca na lesão para tentar se curar. Então até o macaco sabe que na natureza tem a cura. Então os antigos, distante da medicina, eles também promoviam os seus remédios. Meu pai era um velho curandor, criado no mato, onde não tinha hospitais, e aprendeu também, de certo, com os seus antecedentes lá. E a minha avó foi pega no mato pelo avô, tipo quem pega bicho do mato, e acabou se casando com ela, era uma índia. Então os índios tinham isso, eles sabiam preparar a sua medicina. Então tem alguns remédios caseiros que foi aprendido, que se aprendeu no passado e que vai se perder, porque a natureza vai trocando de pai para filho e nós não copiamos os pais, nossos filhos não copiam nós e fica porque não está escrito na história. Mas eu lembro-me que a minha mãe, quando nós tinha problema de gripe, e eles chamavam aquilo de tosse comprida, tosse do cachorro louco, não sei o que mais lá. Então, quando a gente se engripava e aquela não conseguia despeitorar, o que minha mãe fazia? A minha mãe cozinhava uma polenta, colocava em cima da tábua e antes dela terminar de esfriar, ela colocava sobre as nossas costas, passava um lençol, enrolava nós e jogava para a cama e vai dormir. No outro dia, sem dúvida, eu não me lembro se ela colocava uns pingos de cachaça canforada ou era até, quem sabe, graxa, ou banha de galinha, passava nas costas, na região dos pulmões. Mas era o remédio que ela fazia e eu me lembro que isso funcionava. Hoje o que nós estamos assistindo? Covid. Covid o que é? Uma gripe mais ajustada, mais forte, mais violenta, que se você não tratar a tempo. E de tudo que eu já ouvi da medicina explicar, nós sabemos que o sangue é o que faz a manutenção do nosso organismo, é o sangue que promove a defesa do nosso organismo. E para o sangue poder fazer tudo isso, ele precisa ser oxigenado pelo pulmão. Então, ao passo que você tem uma pneumonia, você tem o teu pulmão comprometido e com a soma do Covid, você passa a deixar de oxigenar. Então, isso vai contaminando o sangue não consegue mais fazer a cura do teu organismo ou promover as defesas dele, e vai havendo uma morte múltipla, pelo que você vê dos órgãos da pessoa, e a pessoa vem a falecer, não tem jeito. Algumas pessoas que foram entubadas, até onde eu sei, alguns até se recuperaram. Mas isso é puro milagre. Por quê? Porque a partir do momento que você entrou para ser entubado, eu não sou médico, né? Mas o que parece? Está a cargo só do organismo promover a defesa, se for possível, entendeu? Mas como a gente sabe que o Covid, pelo que você vê, ele vai prejudicando as paredes do pulmão, que a gente tem ouvido falar, então não há como lá ser entubado e fazer a cura. Mas com raras exceções, alguns têm escapado disso. Faço esse vídeo hoje também, porque hoje, durante o dia, nós tomamos conhecimento que a irmã Suelen Rodrigues, esposa do pastor que eu me converti em Capinzal, não estou de gravata porque sou médico, e agora do culto, tomei conhecimento agora à noite, e ela é viúva do irmão Sérgio, que também já é falecido há muitos anos, e a irmã Suelen, depois de cerca de 20 dias, acabou falecendo no dia de hoje. Então perdemos uma pessoa que louvava a Deus e a atual esposa do pastor Luiz Carlos de Souza, lá na cidade de Ituporanga. Meus sentimentos à família e que Deus conforte o coração de todos os seus familiares pela perda. Quando a minha esposa voltou do atendimento feito em Capinzal, e eu não vou dizer aqui o nome do médico por questões de ética, mas eu fui lá, entreguei ela nas mãos do médico e disse a ele, eu não sei se ela tem Covid, você trata ela como se tivesse, com todo o medicamento que você tiver, faça os exames que tiver, trate ela como se ela estivesse com Covid até que os exames chegam. O primeiro exame que o médico fez deu negativo do Covid, mas em seguida já veio o exame
que apontava ela com pneumonia dupla. E naquele tempo, quando ela pegou o Covid, ainda os exames demoravam de 7 a 8 dias, 6 dias para voltarem. Hoje já é imediato. Aí o médico fez todo o medicamento para ela no hospital e após 5, 6 dias deu alta para ela numa segunda-feira e ela voltou para casa, trouxe ela para casa, muito debilitada, respirando não mais do que 5% e o resultado do Covid ainda não tinha vindo se era positivo ou não. O primeiro teste que fizemos do Covid capital deu negativo, mas ele não acreditou e continuou, fez a medicação para ela, no caso. Eu acredito que ele usou cloroquina, essas coisas aí que a medicina não está de acordo, ou parte da medicina não está de acordo de usar isso. Nem temos outro remédio pelo que sabemos. Bom, ela veio para casa na segunda-feira, na terça-feira vem o exame dela e deu Covid, deu positivo. Mas ela estava em casa. Agora eu abro um questionamento. Se ela estivesse ainda no hospital e com aquela respiração de 5%, será que melhoraria? Ou a partir daquele momento bateria o desespero na medicina e tal, e iam acabar entubando ela ou coisa parecida? Graças a Deus ela já estava em casa. Tá? Trouxe ela para casa na segunda-feira, na terça veio o exame. Na segunda noite, eu já, quando foi, porque nós nunca deixamos de dormir junto, tá? Durante o tempo que ela esteve engripada, que ela pegou uma gripe muito forte durante uma semana até ser hospitalizada, internada, não deixamos de dormir junto e tal. Então, na primeira noite que eu dormi pós, que ela voltou do hospital, eu percebi que as costas dela, na região do pulmão, estava completamente congelada. Lembrei-me do tempo que eu presidia o Arabutã, quando o nosso massagista fazia bolsa quente nos tornozelos, nas pancadas, não sei o que, do jogador. Dizia ele que era para fazer o sangue circular para fazer a cura do hematoma. Primeiro botava gelo, depois era bolsa quente. Não sei o que fazia diferença, mas me lembrei disso. E lembrei também da minha mãe, do que ela fazia com nós quando nós éramos crianças ali na região do Machadinho, eu sou do interior, certo? Lembrei-me da minha mãe. Não fui lá no cemitério conversar com ela, já está muito tempo descansando com o Senhor, mas lembrei-me bem certinho do que ela fazia. Na pressa, naquela noite de fazer a tal da polenta quente, eu digo, mas aqui não tem jeito, ela com as costas geladas assim, o pulmão dela, o sangue não está passando por aqui, isso aqui está uma pedra de gelo. Digo, eu vou fazer uma bolsa quente nas costas dela. Fui lá, às pressas, no fogão, esquentei aquela farinha, não chegou nem cozinhar, porque na pressa eu não deixei cozinhar, e isso que foi bom, porque daí ela se tornou uma gelatina. Coloquei aquela gelatina quente dentro de dois plásticos, dessa embalagem plástica que vem em bobina, né? E amarrei pela boca, ela ficou um tipo de uma bolsa quente de mais ou menos 30 por 30, 40 por 40. Levei lá no quarto, encostei nas costas dela, estava deitada, digo, se você aguentar o calor, eu vou segurar ela aqui. Se você não aguentar, me avisa que eu tiro, deixo esfriar mais um pouquinho. Não, eu aguento o calor, mas falava muito baixinho e fraca. Isso era no 6º dia que ela ficou 5 dias hospitalizada, no 6º dia estava em casa, ou no 5º dia à noite. Fiz essa bolsa quente nas costas, depois fiz no peito, segurava, né? E de uma altura em diante da noite, daí quando esfriava, eu trazia de volta, colocava dentro de uma panela de água quente, esquentava de novo aquela gelatina, que na verdade era uma polenta previamente cozida, né? E levei na cama e digo, olha, vamos fazer o seguinte, se estourar a gente lava a cama, deite em cima, coloca aqui, deite com o peito em cima e depois você vira. E fui fazendo isso. No dia seguinte, ela começava a dar um sinal de melhora no curso da respiração. Ou seja, de 5% ela passou para 7%, mas falava muito baixinho ainda. E aí veio o resultado na terça-feira, que era Covid. Eu levar ela de volta para o hospital, nem pensar. Digo, vou segurar em casa, está medicada, se morrer, vai morrer aqui. Levar ela no hospital não resolve mesmo. Então, foi com isso, durante 6 dias, aproximadamente, não tenho bem lembrança, que eu fui fazendo isso constantemente para ela, e ela foi recuperando o pulmão. Hoje ainda tem alguma deficiênciazinha, assim, se ela caminhar muito, ela cansa. Então, eu deixo essa mensagem, porque ao que parece, no esfriar o organismo, ou a partir do momento que o pulmão é atacado, que ele não tem uma circulação de sangue efetiva, porque ele está, digamos assim, muito frio, o corpo congelou as costas dela, é como se fosse uma pedra de gelo. Então eu aquecia as costas dela, assim a gente percebia que o corpo já estava começando a aquecer. Então quando o corpo aquece, notoriamente o sangue volta a circular em velocidade, ou capaz de produzir a defesa. Então foi isso que eu consegui fazer para ela na época, e recuperamos ela em uma semana, depois que ela voltou do hospital, quem sabe se recuperaria. Eu deixo o milagre que Deus fez com Deus, e eu fiz a minha parte, até porque Deus nos ensina a fazer. Ele nos dá na natureza alguns recursos
para a gente também se automedicar em casa nesse momento. Então, o conselho que eu dou para cada um que tiver problema de respiração, faça uma bolsa quente. Essas bolsas que tem aí na farmácia até servem, elas são muito pequenininhas para o tamanho das costas da gente ou do peito. Então, teria que ser algo maior, fazer algo quente para fazer o teu corpo reagir. E todos que conhecem um pouquinho dessa medicina preventiva sabem que quando o sangue estiver circulando bem, automaticamente o organismo está recebendo a manutenção, vamos dizer assim, pelo sangue, porque o sangue é o que faz a cura, é o que faz a autodefesa do teu organismo, que cria os anticorpos e tal. Quando o teu sangue está comprometido, ele não cria mais nada, não cria anticorpos e você acaba, daqui a pouco, tendo problemas mais sérios, e é o que a gente tem visto por aí. Então a gente deixa aqui nosso sentimento à família do pastor Luiz Carlos de Souza, neste momento difícil, parece que ficaram 20 dias ou mais, que a irmã Sueli, já em memória, ficou entubada no hospital e na UTI, mas era a hora dela. Um abraço a todos, Deus abençoe, e deixa essa recomendação como medicina preventiva. Aqueça teu organismo. Se o teu organismo tiver, principalmente nas costas da pessoa, o peito, aqueça ele, faça o sangue circular, dar velocidade, fazer o sangue que você vai recuperar, o sangue vai levar, vamos dizer assim, o medicamento para recuperar o pulmão e vai se auto-oxigenar e você estará fazendo, quem sabe, aí, uma manutenção no teu organismo, promovendo a cura com uma coisa simples. Os mais velhos que assistirem isso, como eu, que já tenho 60 anos, com certeza vão saber dessa história e têm conhecimento disso. Um grande abraço a todos.